né, essa revista que os pastores foram inspirados, não fizeram, tiveram uma boa ideia e fizeram uma revista e vamos dar para o pessoal do projeto. Não foi assim, amado. Eles oraram, tiveram um direcionamento da parte de Deus, né, e o Espírito Santo, né, direcionou cada pastor sobre um tema específico. Um tema direcionado para o projeto Vida Nova, para a denominação, e há uma necessidade em relação a isso. A gente vive um tempo hoje onde as pessoas elas querem ter o conhecimento. Muita coisa está acontecendo. Eu acho que na história a palavra de Deus ela nunca foi interpretada. Tem muita coisa que foge realmente aquilo que a palavra diz, mas tem muitas coisas boas. E as pessoas estão buscando esse conhecimento. Mas esse conhecimento de nada é válido se ele não gerar uma transformação na nossa vida. Não adianta simplesmente eu ter um conhecimento da palavra, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Moisés, eu sei quem é José, eu sei como é que foi a personalidade, eu sei o temperamento, o caráter, e isso não fazia uma diferença na nossa vida. E isso não fazia com que o Espírito Santo possa mostrar as nossas fraquezas, para que Deus, com o seu poder e através do seu Espírito, possa transformar. Eu ia fazer uma gincana, mas essa gincana demanda muito tempo, mas se você puder, faz em casa. Pega um papel e escreve como que você era, em relação a sentimentos. Escreve, junta 4 ou 3 da tua família, mas não mostra não, cada um escreve. E aí, pega esse papel, mistura e deixa a pessoa pegar. E essa pessoa, ela vai pegar e ela vai começar a cortar ali o que foi transformado de como você era antes de se converter e como você é agora. Eu acredito que muitos de nós vamos ter uma surpresa, porque aquilo que deveria ser transformado, que tinha no passado, ainda não foi transformado. Às vezes as pessoas elas vêm para a igreja e eu não estou falando de mentira, eu não estou falando de roubo, de prostituição. Eu estou falando daquilo que está relacionado mais a um temperamento, porque a gente sabe que a personalidade, ela não muda. É a tua identidade, é aquilo que Deus fez em você, é teu. Mas a gente tem aprendido que o temperamento, ele é doutrinado, ele é moldado pelo Espírito. O Espírito Santo nos ajuda em relação ao nosso temperamento. Então, se você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa que não tem um autocontrole, o Espírito Santo ele pode te ajudar em relação a esse temperamento. E o nosso caráter ele é transformado, ainda que a gente possa conhecer pessoas. Olha, aquela pessoa tem um caráter bom, aquela pessoa ela não rouba, ela faz isso, ela tem a sua palavra. Todos nós precisamos ser transformados pelo caráter de Cristo. Porque ainda que essa pessoa seja isso tudo, ela não viveu, ela não conheceu um caráter verdadeiro, que é o caráter do nosso Senhor. E é Ele que nos transforma. Né? A personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir, agir, ou seja, a individualidade pessoal, social de alguém. Nada pode mudar. Então a gente precisa, porque é muito fácil nesse ambiente agora, a gente estar em paz, a gente falar manso um com o outro, a gente ter característica que condiz com a palavra do Senhor. Mas a grande questão é, no momento de pressão, no momento que aquele gatilho no seu interior que faz você perder um pouco o seu autocontrole ali, existe alguma coisa dentro de nós que representa o Senhor, ou naquele momento ali vai tudo por água abaixo e não tem nada de Cristo, e a gente não apresenta nada de Cristo em relação às outras pessoas ou quem está na nossa volta. A gente precisa entender um pouco sobre isso, porque a gente está falando sobre temperamento, que é a expressão da personalidade, o conjunto e característica constituída, constitucionais e hereditária. É aquilo que você herdou tanto dos seus pais, como aquilo que você está absorvendo em relação ao ambiente, aquela sociedade, aquele meio que você vive. E o caráter, né? O caráter é o conjunto de influência positiva ou negativa recebida de uma pessoa hoje que ela nasce num lar que não condiz com a palavra do Senhor, ela vai achar aquilo normal. Ela vai achar que, de repente, o seu relacionamento, né, foi adotada por duas pessoas do mesmo sexo.
ela vai crescer achando que aquilo que ela está vivendo é normal. Ela necessita ter uma transformação, ela necessita ter um contato com a palavra do Senhor para que ela possa entender que aquilo não condiz com a verdade. Então, essa influência, né, tanto negativa ou positiva que nós recebemos, isso vai transformando e mudando o nosso caráter. Vocês estão aí, amados? Amém? Então, é importante a gente olhar para a palavra do Senhor e permitir que o Espírito Santo possa transformar o nosso interior. É importante que você, ao ler, ao aprender, ao escutar aquilo que Deus está falando, o Espírito Santo possa revelar no seu coração quem você é e as coisas que precisam ser transformadas e mudadas. Né? A palavra do Senhor diz assim, ó, por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Então há essa briga no interior entre o Espírito e a carne. E a grande verdade ali é que, de modo que eu e você não sabemos o que desejamos. E se a gente não der ouvido ao que o Espírito está falando, essa transformação que precisa acontecer no nosso interior, se a gente simplesmente frequentar a igreja, né, e vir assistir a palavra e sair e viver da mesma forma, não há uma transformação, não há uma mudança. Essa aula já foi feita desde a semana passada e a gente teve alguns momentos onde a gente precisou ouvir algumas coisas. A gente teve alguns momentos onde a gente viveu algumas coisas essa semana, a gente teve uma vigília também. E a grande pergunta é, naquele momento, será que a forma com que a gente se comportou perante o que o Senhor espera da gente é aquilo que o Senhor realmente quer? Eu costumo conversar às vezes com a minha esposa, eu falo assim, existe dois termos. Aquele que está na casa do Senhor, aquele que vem, se ele for cheio de Deus, ele vai sentir prazer em estar na casa do Senhor. E se ele não for cheio de Deus, ele vai sentir vontade de ficar em casa. Não existe um meio termo em relação a essas coisas. Porque quando a gente está cheio da presença, a gente quer estar na presença. E se a gente não está cheio, e isso aí a gente precisa identificar. Porque a gente precisa confessar essas coisas diante do Senhor. A mudança começa a acontecer quando eu começo a falar para o Senhor que eu não sou capaz de fazer aquilo que eu gostaria de fazer, ou que a sua palavra quer que nós façamos, mas quando a gente abre o coração para Ele nos ajudar, o que não pode acontecer é a gente querer, às vezes, viver da mesma forma. Entra ano e sai ano, por isso que eu falei assim, se você fazer um desafio, às vezes você vai perguntar para a sua esposa, que te conhece tanto, você vai colocar lá, eu era arrogante. E aí, quando ela for analisar aquele papel, ela vai deixar assim, pô, ele continua sendo arrogante. Às vezes, no teu entendimento, ou na tua cabeça, você acha que você mudou isso. Ah, eu já sou convertido há 10 anos. Você acha que isso já foi transformado. Mas aquela pessoa que está perto de você vai ver que você ainda tem as mesmas qualidades, as mesmas características, porque em algum momento você não permitiu que as coisas viessem a acontecer, que Deus pudesse tocar onde você não quer que Ele toque, ou você acha que a forma que a gente vive, sabe, a gente que conhece ao Senhor, a gente tem uma missão, né, que não é simplesmente levar a palavra do Senhor, o id, né, mas é de fazer discípulo, né, o id e fazer discípulo. E fazer discípulo é fazer alguém parecido com você. A gente está indo. Ultimamente a gente nem está indo, mas a gente deveria ir. Mas o fazer discípulo, será que se você fizesse alguém a sua cópia hoje, essa cópia expressaria verdadeiramente Cristo? Sabe, assim, a palavra diz, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele nos ungiu, Ele nos capacitou a levar a sua palavra, a libertar os cativos. Mas será que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo a ponto de poder enxergar? Ou nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e queremos andar com elas para o resto da vida? Eu ainda sou muito tímido, mas eu consigo enxergar isso que precisa ser rompido, precisa ser quebrado,
precisa ser transformado. Eu não posso viver anos da minha vida com essa timidez, né? Porque você muito sabe o que o nosso pastor falou. Se você é tímido para falar às vezes perante um amigo, imagine uma pessoa que você não conhece. Se eu for uma pessoa arrogante, eu não posso continuar sendo arrogante. Se eu sou uma pessoa explosiva, se na hora de você, no momento de dificuldade, você não consegue conter suas palavras, você não mede as suas palavras, você fere seu irmão, você faz alguma coisa no momento de pressão, essas coisas precisam ser transformadas pelo Espírito, pela palavra do Senhor. E a gente não pode se acomodar, né? E aí vem dizendo, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, assim como no slide anterior, né, a gente vê que uma pessoa sanguínea tem lados bons, lados ruins, o colérico, né, o melancólico, o fleumático. A palavra de Deus vai nos mostrando algo que precisa ser transformado na nossa vida. A gente precisa confiar no Senhor, a gente precisa colocar isso diante do Senhor. A gente precisa entender, né, que a gente está tendo uma lição agora que vai falar até no final sobre temperamento, sobre personalidade, sobre caráter. E se essa palavra ela não entrar no nosso coração, isso acaba se tornando maçante. Se você não entender que pessoas, que homens que eram normais igual a gente, né, e que tiveram personalidades diferentes, né, temperamentos diferentes, o caráter foi transformado através da palavra, né, e o Espírito Santo não gerar algo no nosso coração, a gente vai passar anos sem ser transformado. A gente vai continuar vivendo uma vida igual à vida que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. E existe uma luta diária entre a carne e o espírito. Vence aquele que estiver mais alimentado. E hoje a desvantagem é quem está mais alimentado. De repente, na nossa cabeça, automaticamente, a gente vai falar assim, pô, é o espírito, porque a gente está aqui de manhã. Mas se você for separar os dias da semana, 7 dias, eu estou 3 horas de manhã, 3 horas à noite, e mais 2 na quarta-feira, ou botar 3 horas, 9 horas. O restante das 24 horas do dia, de terça, de quarta da semana, a gente alimenta muito mais a carne do que o espírito se a gente não buscar a presença do Senhor. Aqui hoje, né, é o reflexo daquilo que a gente é durante a semana. O que a gente está refletindo hoje, no domingo de manhã, não é verdadeiramente aquilo que nós somos. Nós somos aquilo que a gente vem fazendo durante a semana. De uma forma, num ambiente muito tranquilo, onde não tem uma pressão e o teu temperamento ele não vai, às vezes, realçar verdadeiramente quem nós somos. Um ambiente onde o teu caráter ele não é provado porque estamos entre irmãos, mas lá fora, durante a semana, quando alguém pisa no teu pé, quando alguém fala com você, quando você não quer falar, quando alguém pede alguma coisa que você não quer fazer, será que essas características, será que esse temperamento ele está sendo moldado por Deus? Será que o nosso caráter está sendo verdadeiramente transformado? Quando eu olho a palavra, quando eu olho o estudo, quando eu olho o que o Senhor quer fazer, Ele quer nos transformar de fé em fé, em glória, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Eu não acredito que existe um crente pronto, perfeito. Porque a palavra diz que a gente precisa ser transformado de fé em fé. Existem pessoas maduras, eu creio, para alguma coisa. Mas eu acredito também que outras coisas, às vezes, como não são reveladas na nossa frente, precisa ser transformado. Se você não sente a batalha da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, verifica o seu pulso. Você pode estar morto. Amém? E aí o objetivo dessa lição é reconhecer a personalidade, o temperamento e o caráter de Moisés. Quem foi Moisés? Né? O término da lição, o aluno será capaz de identificar a personalidade de Moisés, identificar o temperamento e o caráter.
de Moisés. Para que isso tudo, diácono? Porque em algum momento você pode se deparar com algo que Moisés passou, que seja semelhante daquilo que você ou viveu ou está passando. E assim como Deus, o Espírito, transformou a vida desse homem, Ele pode transformar a nossa. Esse é o primeiro passo, amado. A gente conseguiu, através da palavra do Senhor, e o Espírito revelar no nosso coração aquilo que precisa ser transformado. Sabe, aquilo que precisa ser moldado, as coisas que a gente precisa ter. Se é uma dificuldade de falar da palavra do Senhor, expõe isso para o Senhor. O que a gente não pode viver e fazer é entrar ano e sair ano e a gente continuar da mesma forma. Mudando, às vezes, apenas a conduta. Mas, na verdade, a palavra quer transformar a nossa forma de pensar. Porque a conduta é o que nós fazemos, mas quando a gente muda a nossa forma de pensar, automaticamente a gente muda a nossa forma de agir, a gente muda a nossa conduta. E a gente, hoje, no modo geral, e eu não falo só que as pessoas elas tentam mudar a sua conduta. Mas no momento de pressão, ela é revelada. E aí, no momento de pressão, onde as pessoas elas não são transformadas, se você fala alguma coisa que não condiz com a maneira com que ela pensa, mas que condiz com o que a verdade diz, que nossa fonte é a verdade, é a palavra, magoa, entristece, não quer mais ouvir, não fica, aquele lugar não presta, as pessoas não prestam. E aí está se vivendo um tempo muito difícil de você formar discípulos. Muito difícil de você ter pessoas que queiram caminhar junto com você, pessoas que queiram entender da palavra, que queiram ser verdadeiramente transformados. E eu vou falar uma coisa com muita segurança. É essa transformação que Cristo faz na nossa vida que faz com que outras pessoas desejem o Senhor. Não é o que eu simplesmente prego ou falo. A gente pode até encantar as pessoas, pode até falar, poxa, legal aquilo que ele está falando, mas se aquilo que eu estou falando não condiz com a minha vida, da forma que eu vivo, as pessoas elas até ficam ali, mas elas não vão te olhar espiritualmente como um irmão mais velho na fé que pode te conduzir ao Senhor. Elas vão procurar outras pessoas. Às vezes o ambiente é bom e vem porque aquilo que ela gosta condiz, mas se você não tem uma vida verdadeiramente transformada, e a gente vê muito isso às vezes no relacionamento hoje em dia, relacionamento onde as pessoas elas aceitam o Senhor, e aí elas não têm o seu esposo, a sua esposa convertida ainda, e não há uma transformação. E aí, porque não há uma transformação, ela não consegue alcançar a vida do outro e fica, mas porque se você for olhar a forma dela viver hoje no meio evangélico, é igual como ela vivia antes. Se ela brigava antes, né, se ela era explosiva antes, se ela não tinha um controle da língua antes, agora na igreja ela continua da mesma forma, não tendo controle da língua, não tendo explosiva, essas coisas. Então são características do temperamento, né, ou do caráter que precisa ser transformado. Porque é essa transformação, amado, que Deus faz na nossa vida que vai impactar as pessoas que estão lá fora. Não é a minha eloquência na palavra, é os teus vizinhos olhar para você e verdadeiramente ver que naquele lá é um lar transformado. E ela vai desejar aquilo ali. Ainda que às vezes ela não te conheça, quando ela parar para te conhecer, ela vai ver que por na tua casa, que antigamente existia uma gritaria, não tem mais a gritaria, ela vai te perguntar, e aí você vai falar, não, porque Deus transformou minha vida. Aconteceu dessa forma isso. Mas se não é uma casa transformada, o grito que tinha antes tem hoje ainda também. Os palavrões que tinha antes, porque lá naquele ambiente ali não tem nenhum irmão da igreja, continua tendo também. Né? Se eu vivia devendo às pessoas, né, e não tenho as pessoas da igreja que me conhecem, e aí isso não vem à tona, as pessoas continuam devendo ainda. E aí vive uma vida de embaraço, sem transformação, sem uma mudança no seu interior daquilo. E eu não estou falando algo que você já simplesmente por falar, mas uma transformação verdadeira mesmo. E a gente também não consegue experimentar, e a gente vai arrastando, vai entrando ano, e a gente vai se arrastando na presença do Senhor.
E nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho sobre Moisés. E o que a Bíblia fala sobre Moisés, né? O que a Bíblia diz em relação a Moisés, né? E aí eu peguei alguns trechozinhos daquilo que a palavra do Senhor fala sobre Moisés, né? E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A gente vai entrar na lição, a gente vai começar a falar, mas antes de entrar desse homem, a gente precisa entender o testemunho do que a palavra diz, né? Um homem que conheceu o Senhor face a face. Será que a gente tem buscado o Senhor? Será que a gente tem tentado buscar o Senhor? A gente vive uma vida... Quando a gente fala da carne, lutando contra o Espírito, amado, para quem está começando ou para quem já está fazendo, há uma dificuldade enorme de orar. Dificuldade enorme. Se você não reconhecer isso na tua vida, você não vai orar nunca. Mas a gente começa orando sem vontade mesmo. A gente começa orando sem vontade. E aquilo vai se tornando um prazer, um hábito, e Deus vai se relacionando com a gente. Mas se você não entender dessa forma, e aí no momento que... Porque a oração, ela está na tua zona de conforto, até o ponto de alguém pedir, fulano, ora por fulano. E aí revela aquilo que está em oculto, né? Porque se o fulano tem o hábito de orar, fulano vai, ainda que esteja com vergonha, com timidez, quando ele fechar o olho, vai fluir. Agora, quem não está orando, já fica nervoso ali, as pernas começam a crescer, já começa a suar frio, já não quer fazer, já não quer mais frequentar o grupo familiar, porque naquele grupo familiar os outros vão pedir para orar, já não quer mais vir na igreja, porque o pastor vai pedir para orar, já começa a revelar as coisas que às vezes deveria ser transformado, deveria estar buscando, deveria estar caminhando. Foi num ambiente tão informal, na sexta-feira, na vigília, o pastor pediu para alguém trazer uma palavra. Eu até cheguei em casa e perguntei para minha filha, por que você não foi lá falar, filha? Você não lê a palavra? Por que você não foi lá e falou daquilo que Deus tem falado com você? Estou falando de você decorar nada não, mas de você falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Deus que tem me guardado. É a presença do Senhor que me fortalece. Ainda que eu sinta falta de alguma coisa ou outra. Tentando ensinar a ela que não é simplesmente você decorar ou ter conhecimento, mas você expressar aquilo que Deus tem feito. E eu creio que muitas pessoas, às vezes, no seu interior, queriam ter falado, mas estavam tímidas em relação a isso. E a pergunta é, por reconhecer que tem a timidez, pediu ao Senhor para tirar a timidez? Compartilhou às vezes com alguém, ou falou, poxa, eu tinha isso aí, mas eu tinha uma palavra, era assim, sabe? Ou não, ou a gente simplesmente está deixando as coisas caminharem, né? A gente precisa romper com essas coisas, amada, a gente precisa crescer, a gente precisa avançar, não porque eu estou falando que a gente precisa, porque Deus conta conosco. As coisas estão apertando, a vinda do Senhor está próxima, o inferno está se levantando de forma agressiva, como a gente nunca viu antes, né? Parece que abriu uma porta aí do carnaval para cá, a gente vê tantas coisas acontecendo, e a sensação que a gente tem é que o povo evangélico, de um modo geral, não está percebendo. É como se as coisas, assim, eu lembro que quando eu estava no hospital, e Deus falou comigo assim, vai chegar um tempo aonde não haverá mais mudança, né? As pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, de outras religiões, elas vão entrar pela igreja, elas vão sentar, elas vão ouvir a palavra, elas vão sair. Não que elas estão vindo porque elas querem ser transformadas, mas porque se tornou comum. E é isso que esse sistema tá direcionando, né? Como se isso fosse normal. E aí eu, mexendo no Face da minha esposa esses dias, assim, aí passou um certo pastor e ele perguntou para a menina, ela falou assim, eu sou do Candomblé. E aí ele ficou ali, orou, coisa e tal, e não houve uma manifestação. Geralmente uma pessoa, quando é dessa religião, ela faz pacto, ela come coisas que são sacrificadas a ídolos. Era normal uma pessoa, antigamente, pisar na igreja
e já manifestar. E hoje em dia a gente vê que as pessoas elas estão vindo e elas conseguem ficar, assistir e voltar sem nada ter acontecido. Isso é muito preocupante em relação àquilo que Deus tem feito na nossa vida, sabe? A presença do Senhor na nossa vida. E disse mais Moisés: peço que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, aonde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu a colocarei numa fenda na rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então nós temos um testemunho de uma pessoa que andou face a face com o Senhor, uma pessoa que viu a bondade de Deus. E disse o Senhor a Moisés: escreve as palavras, porque é de acordo com elas que faça aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Nós temos uma aliança hoje com o Senhor, mas está estabelecida na sua palavra. A gente conhece Cristo através da palavra. E esse personagem que nós estamos falando hoje, ele teve um momento muito importante, né? Que os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu. Porque antes de Moisés, nós tivemos Abraão, José, Jacó. Mas como que era feito, né? Era se falado, era contado de pai para filho, ou de um tio. Mas através de Moisés, né? Se a gente fosse colocar assim, né? Tudo para a nossa vida, que não conhecemos o Senhor, né? Visivelmente, aconteceu a partir de Moisés, né? Que escreveu o Pentateuco, a Torá. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e a quebrou. Aqui a gente já começa a ver um homem zeloso com as coisas de Deus. Podemos observar nesse texto também que ele ficou chateado com o que estava acontecendo. Então, mediante aquilo que o Senhor já falou no início lá, acerca de um homem que viu a glória de Deus, de um homem que andou face a face com o Senhor, a gente pode ver nesse Moisés também, um homem com um temperamento que precisa ser transformado, com um caráter que precisa ser transformado, igual à minha vida, igual à sua vida. E a introdução agora, a gente vai começar aqui a entrar direto nesse assunto. Amém, amados? Vocês estão aí? Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Quem foi Moisés, né? O texto base que nós temos está em Êxodo capítulo 2, do 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus. Ele descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todo lado e, não vendo ninguém, matou um egípcio e escondeu na areia. Olha o caráter de Moisés sendo revelado aí no início. Olhou, viu que não tinha ninguém perto. Opa! Deixou o temperamento já falar um pouquinho. E o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto.
Não há nada que esteja oculto que não seja revelado, amada. Uma hora vem à tona. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian, e ali assentou-se à beira de um poço. Mas quem foi Moisés, amado? Quem foi Moisés na Bíblia? A introdução da revista, ela começa nos falando que Moisés, ele nasceu num período um pouco conturbado, porque o povo de Israel estava se multiplicando de tal forma que Faraó, ele teve medo, e porque ele teve medo, ele mandou matar todas as crianças até uma determinada idade, e a sua mãe, com receio, coloca ele no cestinho, no rio, e a filha de Faraó encontra Moisés. Isso tudo, a introdução aqui na revistinha vem dizendo. O fato de ter vivido e aprendido os conhecimentos do povo egípcio favoreceu de forma a lidar com Faraó durante a libertação do seu povo de escravidão egípcia. A gente falou um pouquinho sobre Abraão, a gente falou um pouquinho sobre José, para a gente possa entender um pouquinho, né? Deus faz uma aliança com Abraão, fala que benditas serão as famílias da terra, fala que grande será a sua descendência, mais do que a areia do mar. E Abraão tem uma esposa chamada Sara, mas ele se relaciona ainda com duas mulheres, com Agar, onde tem um filho chamado Ismael, e depois que Sara morre, ele se relaciona, ele tem uma outra chamada Quetura. E aquela partezinha que a gente não gosta às vezes de entender muito, que a gente sempre pula na palavra do Senhor, né, a genealogia, porque falar, isso aqui não é muito bom de ler, né? A gente olha o Evangelho de Mateus ali, que começa e fala assim, não vou ler isso tudo não, e começa já do capítulo 2, mas isso tem uma grande importância para o entendimento, às vezes, da palavra. Porque Deus vai falar aqui de Ismael, né? Agar coloca Ismael perto de uma árvore para que ele possa... Ali já não tinha mais situação, morrer, mas o anjo aparece, né? E porque era filho de Abraão, fala que dele serão 12 príncipes. A Bíblia começa a falar, né, que Isaac é o filho da promessa. Isaac tem dois filhos, que é Jacó e Esaú, e já tinha uma briga entre os dois no ventre lá de Rebeca. A promessa estava sobre Isaac, porque de Isaac, da descendência de Isaac viria o Messias, mas não significa que Deus também não tinha algo para o povo de Ismael. A gente precisa entender isso. Quando Abraão ele tem a outra esposa lá, né, Quetura, né, os midianitas, né, Midian, os filhos dele, por ser de Abraão, a gente vai ver mais lá na frente que esse povo se levanta. A gente vê isso na história de Gideão, né, varão valoroso, né, os midianitas vinham e pegavam as coisas. Então, tudo isso faz parte para a gente, às vezes, entender a palavra do Senhor, para a gente poder compreender aquilo que Deus está fazendo. E quem foi Moisés? Bisneto de Levi, filho de Jacó, com Lia. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. A tribo de Levi era a tribo dos levitas. Jacó teve 12 filhos, né? José era um filho de Jacó, que a gente viu na semana anteriores, quando nós estudamos. José e tantos levitas, eles não tinham participação na terra prometida, porque quem herdou, né, a herança foi Manassés e Efraim, não foi José. E os levitas, eles faziam parte de todo o povo. Eles se separaram, Deus separou esse povo, né, os levitas, né? E essa separação era dividida de acordo com as tribos ali, com os filhos Gerson, Coate e Merari, né? Os filhos de Anrão com sua tia Joquebede, né? Tanto Moisés, Arão e Miriam eram filhos de Anrão, que era dos coatitas, dos Coate, né?
Então existia dentro de cada levita daquele ali, amado, eles eram responsáveis por fazer alguma coisa no templo. Quando Deus dá o templo, mostra o templo lá como deveria ser o tabernáculo, essas coisas, cada levita, cada um era responsável por fazer. A família de Arão, né, que tinha lá Moisés, Miriam, eles eram responsáveis por uma parte do templo, né, a família de Gerson, de Mereri. Quando a gente vê quando os sacerdotes lá, né, Corá, Natã e Abiú se levantam contra Moisés, a gente está falando que os primos deles se levantaram contra Moisés. E o que é importante, né? Os irmãos dele, Arão e Miriam, casada com Zipra, filho, sacerdote de Midian, e os filhos de Moisés eram Gerson e Eliezer. E o que é importante a gente entender? Quando a gente olha, falando um pouquinho de Moisés, e fala que Deus levantou um libertador para tirar o povo hebreu do egípcio, parece que Deus levantou alguém desconhecido. Parece que Deus levantou uma pessoa que não era conhecida. Na verdade, Deus está levantando uma pessoa para libertar os seus parentes. Porque todo mundo que estava naquele povo era parente, ou era primo, ou era tio, ou era irmão, ou era avô. A gente precisa entender isso bem, porque era filho de Jacó. Então, quando a gente fala do povo hebreu, quando a gente fala que Deus levantou Moisés como um libertador, a gente está falando assim, Deus separou um homem para trazer salvação para sua família, que não é muito diferente do que a gente vive hoje. Deus separou tanto a mim quanto a vocês para trazer libertação para sua família. Amém? E eles começam a ter briga, amada. Se tem uma família que vivia em confusão, que a gente vai ver na Bíblia, é essa família aí do povo hebreu. Tem um menino que trabalha comigo e eu perguntei se ele tinha irmão, o nome dele é Patrick. Ele falou, não, eu tenho um irmão, mas o meu irmão é por parte de pai. Mas mora lá no quintal, a gente se dá super bem, que não sei o que. E eu comecei a comparar isso, né, porque por amor a Abraão, Deus tem uma aliança também de uma forma, não a aliança que tem com Isaac, da promessa, mas se a gente for ver o versículo lá que ele salva Ismael, ele vai falar, não, porque tu és filho de Abraão também, de você nascerá 12 príncipes, né? Porque Abraão teve filho com Quetura, de Midian, existia algo para eles também, ainda que a gente vai ver que no decorrer, esses próprios irmãos, eram os irmãos que, o primo, o sobrinho, o tio, na história ali é eles que fazem o povo de Israel às vezes tropeçar, né? Tem um Números capítulo 20 ali, a gente vai ver que Edom, né, que assim como Jacó teve o nome mudado, né, no caso pelo anjo para Israel, a gente vai ver que Esaú tem seu nome também mudado para Edom. E a gente vai ver que os edomitas, eles não deixam o povo de Israel atravessar para chegar à terra prometida, e isso deixa até o Senhor aborrecido também. Mas a gente está falando de parente, amado. A gente está falando, é como se fosse você falasse para o teu primo ali, ó, pô, deixa eu passar por aqui. E se você ler o texto, parece que o povo está como se fosse implorando, olha, eu quero só passar, eu não vou permitir que os nossos gados bebam da tua água, eu não vou permitir que a gente coma do teu alimento, da tua fruta, a gente só quer passar. E eles não deixam. A gente vai ver que no decorrer da história aí, que a briga entre famílias é complicada ali. Né? A gente vai ver, se você estudar um pouquinho mais na frente, você vai ver que essa parte de Ismael, né? Que Ismael ele tem 2 filhos, né? Os Nebaiote, né? Que são os Nebates e Quebá, que eles fazem parte da Arábia, mas que o primeiro filho, né? O primogênito, que era os Nebaiotes, né? E o outro que é o segundo, o mais velho. Eles tiveram 12 príncipes, mas a Bíblia fala especificamente mais desses 2, né? Que o povo neo-assírio, né? Era constituído dessa família, da família que vinha, né? Da descendência de Ismael.
Então você vai ver que o povo persa lá, né, estava já relacionado a essas duas principais famílias também, né, e que Deus usa, às vezes, outras nações para disciplinar, né, o povo escolhido dele, para que eles possam voltar para o seu caminho, mas que se você for olhar, às vezes, dentro de um contexto, estava tudo em família, mas a briga ali era toda em família. Nem que se fosse um primo de 5º grau, de 6º grau, alguma coisa, existia um parentesco ali que estava relacionado. Então, a gente vê que Deus usa Moisés, né, para trazer libertação para o povo, né? E quando você passa para uma das maiores dificuldades em relação aos judeus, é às vezes entender por que Deus usou alguns povos pagãos, né, para se relacionar, né? E existe uma tipologia, né, de Cristo, mas relacionada ao gentio para a nossa vida, que está relacionada quando Deus fala ao rei Ciro, né? O rei Ciro, ele não fazia parte do povo, mas Deus fala com ele como se ele fosse um ungido do Senhor, né? É como se profeticamente estivesse falando acerca de nós, né? Que recebemos o Senhor, nós não fazíamos parte da aliança, nós não éramos, né? Assim como ele não era, né? Mas Deus trata ele, né, como se fosse uma tipologia de Cristo, mas relacionada aos gentios, né? Como nós agora que recebemos Cristo no nosso coração, né? Nós podemos libertar. E se você for ver Isaías 45, você vai ver que Deus fala, né, que esse povo ele iria, né, trazer uma restauração por amor a Jacó. Se você for trazer isso, né, para uma escatologia, você vai ver que depois que a igreja for arrebatada, nós voltaremos, né, junto com o Senhor, né, para defender o povo de Israel, né, porque as nações se levantarão contra o povo de Israel. É muito interessante, né, isso lá, né, Deus já se mostrando, né, que ele não era só simplesmente o Deus dos judeus, né, ainda que o povo se corrompeu, ele era Deus de todos, né, ainda que hoje em dia, né, as pessoas procurem outras religiões, né, existe apenas um Deus, um único Deus, né? E o nosso Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. Amém? E aí no 4.2 nós vamos falar agora um pouquinho sobre a personalidade de Moisés. Aprendemos em lições anteriores que a personalidade, assim como a impressão digital, é única. Cada um de nós possui traços e que nos define como pessoas únicas. Sendo assim, a personalidade nos faz único neste mundo. Quando observamos as características e o comportamento de Moisés, percebemos que ele era habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal e dedicado. Por possuir intimidade com Deus, por diversas vezes interceder pelo povo, e era ouvido pelo Senhor. Por ser pacífico, as Escrituras Sagradas mencionam que ele se tornou um homem mais manso da terra. Então, como pode, né? Um homem que matou um egípcio, um homem que fez muitas coisas, né? Se tornar um homem mais manso, né? A intimidade com o Senhor faz com que o nosso temperamento seja transformado. Não é a nossa personalidade, é o nosso temperamento. Moisés cedeu à pressão do povo que estava sedento e de maneira impensada fere com o seu cajado a rocha de Refidim, o que desagradou o Senhor, e por isso não entrou na terra prometida. Assim pode-se perceber que, apesar de ter sido tratado por Deus, em certo momento, deixou a sua personalidade interferir na sua obediência a Deus. Essa passagem está em Números, capítulo 20. Nesse mesmo texto vem do 7 ao 11. Anote aí, amado. Bota aí na sua revistinha aí, ó, Números capítulo 20,
E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha. E ele verterá água, e ela verterá água. Você tirarão a água da rocha para que a comunidade e os rebanhos bebam. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniu a assembleia, e de frente à rocha Moisés diz: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água e a comunidade de rebanho beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então aqui nós vemos aqui um momento onde Moisés, apesar de tudo assim, ele, mediante a pressão, né? Mediante a pressão do povo, o povo questionando, o povo se rebelando, apesar do Senhor ter feito vários milagres, ter feito, numa passagem anterior, tirado a água da rocha, né? O Senhor suprindo toda a necessidade do povo, o povo não tendo dificuldade em nada, né? Sendo suprido, né? Tendo uma coluna de fumaça para o povo não se queimar no deserto, uma coluna de fogo para não sentir frio. O Senhor tirando água, transformando águas amargas de mar em água doce. O povo, ele se rebela, né? O povo faz com que... E Moisés, por não controlar ali o seu temperamento, ali Moisés permite ser irado, permite se irar de tal forma, fica chateado com o povo, faz uma declaração, fala que o povo é rebelde, alguma coisa, e Deus fala para Moisés: fala a rocha. E porque ele se deixou ser levado naquele momento, ele bateu na rocha, ele acabou desobedecendo, e ele não santificou o povo, não santificou a presença do Senhor perante o povo, e porque ele fez isso, ele acabou não entrando na terra prometida. E esse santificar o povo, amado, que às vezes as pessoas olham assim e falam assim: pô, Moisés fez tantas coisas, né? Andou face a face com o Senhor, viu a glória de Deus, e ele, devido a uma atitude onde ele deixou ali, né, o gatilho contra Moisés, naquele momento aí, ele não vigiou e ele não santificou o Senhor. Se você às vezes olhar para algo que não é tão íntimo, Moisés estava conduzindo um povo e esse povo não fazia parte da sua família, coisa e tal, e ele não santificou. Você fica, às vezes, meio na dúvida de entender o que é se santificar. Mas se você trazer isso para dentro de uma realidade, é como se você conhecesse alguém e você apresentasse essa pessoa não da forma que ela é. É como se você, um exemplo, né? Viesse alguém do teu trabalho e você, para te visitar assim frente à tua casa, e você fosse apresentar a sua esposa no momento de TPM, amado, entendeu? Você estaria passando uma imagem para o seu amigo, às vezes de coisas como ela não é, né? Panela voando, gritando, falando, coisas e tal. E foi mais ou menos aquilo dessa forma, trazendo para que a gente possa entender que Moisés fez. A forma com que ele agiu perante aquela rocha não santificou o Deus que ele estava fazendo com que o povo viesse a conhecer. Né? Então isso não é como se a gente estivesse mostrando uma imagem totalmente de um Deus que não condizia com aquilo. Né? E por isso que Deus o repreendeu, né? Porque além dele ter desobedecido, todas essas coisas, né? Mas ele não santificou. Tipo, a imagem que você passou do Senhor para aquele povo nesse momento não foi uma imagem que condiz realmente com a personalidade do Senhor. Né? Como se o Senhor fosse vingativo mediante a uma situação de rebeldia. E muitas pessoas hoje vivem como se fosse dessa forma. Eu estou na presença do Senhor, e aí eu cometi alguma coisa, eu tive um deslize, alguma coisa, Deus vai se vingar de mim agora. Porque eu vivo alguma coisa, Deus não age conosco, amado. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E elas são a causa de nós não sermos consumidos, né? Se Deus fosse nos dar verdadeiramente aquilo que merecemos, aí esse pensamento
condiria com aquilo que o povo poderia achar do Senhor, né? Porque nós nos rebelamos, né? Porque nós reivindicamos coisas, Deus agora vai vir com fogo, Deus agora vai vir, né? Foi essa a imagem, mais ou menos, que Moisés passou de um Deus que não era. Ainda que Deus se revelou com mão forte, ainda que Deus tirou o povo do Egito por amor à aliança, por amor de Jacó, por amor de Isaac, de Abraão, ainda que Deus fez várias coisas, né? Não é porque Deus fez isso tudo que Deus se relaciona dessa forma. E quantas pessoas hoje em dia no nosso meio acham que Deus se relaciona dessa forma? Como se fosse uma vingança, como se fosse algo que você, pô, agora eu fiz dessa forma, acabou, não posso. Amado, a gente não vive na prática do pecado, né? A gente caminha segundo o Senhor. O pecado, ele é um acidente de percurso verdadeiramente, né? Porque se você tem um pecado, que você premedita o pecado, você vive na iniquidade. Para isso o Senhor fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas se o pecado da nossa vida é um acidente de percurso, esse pensamento de achar que Deus, ele vai se vingar da gente, que Deus, ele vai deixar, não vai mais nos abençoar, ou que agora a presença de Deus não vai mais se revelar através da minha vida, ou que agora Deus não está mais comigo, ou que o Espírito Santo agora que tinha, não tenho mais, e comigo acabou de zero. A gente tem que analisar a forma como nós nos estamos relacionando com o Senhor. Porque parece uma brincadeira, parece a forma que eu estou falando, parece ser algo que é tão indiferente, mas existem pessoas que se relacionam com o Senhor como se fosse uma barganha mesmo. Porque as outras religiões, elas tratam os deuses dela como se fosse uma barganha. E às vezes as pessoas que frequentaram outros lugares vêm para a igreja e acham que o relacionamento também é através de barganha. Lá eu ofereço uma oferenda, alguma coisa para ter alguma coisa, aí vai pedindo, vai dando mais, vai fazendo essa moeda de troca que estava acontecendo. Aí vem para a igreja achando que isso é o que funciona. Agora eu tenho um Deus mais forte. Não, porque falaram que o Deus dos crentes é o Deus mais forte, eu vou para lá e o relacionamento que as pessoas às vezes querem ter com o Senhor é um tipo de relacionamento voltado como se fosse dessa forma, né? De barganhar com o Senhor, né? Eu dou para receber. E aí se eu faço alguma coisa errada, Deus também não vai me dar. Deus é um Deus que olha a sinceridade do nosso coração, amado. Né? Se tu está em pecado, se arrepende do pecado, volta para o caminho do Senhor, faz aquilo que a palavra diz que é certo. Porque o diabo vai fazer de tudo para que isso fique na tua mente, para que você não tenha mais relacionamento com o Senhor. Amém? Já está já um pouquinho, na próxima aula então a gente termina, já são 11h34, eu gostaria aqui de chamar nosso pastor. Amém? Aplauda ao Senhor pela vida do nosso pastor. Então na próxima aula a gente fala sobre o temperamento de Moisés e o caráter de Moisés. Amém, amado? Glória a Deus. Nós já vamos encerrar. E vamos perguntar a você aí. Você sabe qual é o seu temperamento? Quem é? Vamos lá. Quem é quem aí? Vamos lá. Predomina o fleumático. Fleumático também. Melancólico. Luiz. Temperamento. Tímido, então, pode ser melancólico. Pode ser melancólico. Se? É o quê? Vai pensando aí, lembra? Que uma vez eu até perguntei isso, né? Até foi. Vamos lá, hein? A gente tem aí 5 minutinhos para você pensar. Vamos lá, nas qualidades aqui do colérico. Tá meio pequeno isso aí. Enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, não sei ali, decidido, líder e audacioso. Esse é o colérico. É o colérico. A pastora é mais colérico. A gente tem a sensação de colérico, é aquela pessoa que briga, né? Não, peraí. Colérico é que tem essas características. A mesma coisa, o melancólico. Parece que o melancólico é só aquele que chora. Não é isso, não. Pode ser dois. Um predomina. Então, vamos lá. Agora, quais são os... Porque a gente precisa entender, como o diácono Fábio tem falado, o caráter é transformado. Porque caráter tem a ver com a sua alma. Personalidade não muda.
É você, quem você é. E temperamento, eles precisam ser controlado. Controlado. Uma vez eu dando aula, eu falei, já dei aula sobre isso, mas pessoas, um ladrão, o cara que é um assassino, ele pode ser melancólico. Como eu falei, né? Tô brincando, mas ele pode ser melancólico. Pode ser melancólico. Como um presidente de uma grande multinacional, ele também pode ser melancólico. Geralmente não é, porque essa parte de liderança tal tem muito a ver com outro tipo de temperamento. Mas é importante a gente entender isso, que o temperamento não tem a ver com o seu caráter. O temperamento é a forma que você externa a sua personalidade, é o teu tempero. Então, a pessoa pode ter... porque geralmente se fala assim, uma pessoa tem ou não tem caráter, né? A gente fala assim, mau caráter, que também usa essa expressão. Mas a realidade é que a pessoa pode ser mau caráter e ter um desses 4 temperamentos. Então, como eu falei há um tempo atrás, é muito importante a gente também conhecer o temperamento dos nossos filhos. A gente está aprendendo sobre Moisés, aprendemos sobre José. José também era melancólico. José também era... mas ele era melancólico, pastor, porque ele sofreu com os irmãos dele, aquele que o Diaco estava falando, né? Sofreu com os irmãos dele e tal. Não tem a ver com isso, não. O temperamento não tem a ver com nenhuma influência externa que você tem. Quem tem a ver com a influência externa é o seu caráter. Que caráter é a soma de todas as coisas, positivas ou negativas, que nós temos no decorrer da vida. Então, o caráter precisa ser mudado. Por isso que eu costumo dizer aqui na igreja, quem é criado numa estrutura familiar favorável, ou seja, tem uma figura paterna estabelecida, tem uma figura materna estabelecida, tem as disciplinas dentro da casa, tem a ordem dentro da casa, né? A questão de autoridade dentro da casa, essa pessoa facilita a formação do caráter dela para um bom caráter, né? É muito importante a gente entender isso. Então, entendendo essa forma dentro de casa, a gente começa a entender os nossos filhos. Cara, como é que você pode ser tão diferente de mim? Porque ele é uma pessoa. Então, de repente, você é um sanguíneo. Ou então, vamos botar o contrário. De repente, você é melancólico, é mais na sua. Ou você é um fleumático, uma pessoa que pensa muito antes de fazer as coisas, mas de repente o teu filho é sanguíneo. Ele vem aqui, daqui a pouco ele vai e te pede perdão, faz uma besteira e para ele você vai corrigir, dá uma surra. Tem criança que se você corrigir, der uma surra, falar em surra agora não pode, porque é violência. Mas a Bíblia me diz que tem uma vara lá, tem que dar, né, uma varada de vez em quando. Então, tem filhos que... Lá em casa nós somos 5 filhos. Eu acho que são 5 temperamentos, só tem 4, mas parece que são 5. Mas nós somos muito diferentes. Alguns somos mais próximos, mas somos muito diferentes. Por quê? Vamos colocar, você tem alguns filhos. Você deu uma surra num filho, por uma atitude dele. Ele vai tomar aquela surra, daqui a pouquinho já está te beijando, já está te abraçando, já não aconteceu nada. Mas tem outro filho que se você der uma coça nele, já era, ele vai ficar uma semana. Tiaguinho. Né? Completamente diferente da Julinha. Isso é muito legal, isso. Eu tenho em casa isso. A Micaela é completamente diferente de temperamento, completamente diferente da Giovana. Então, são diferentes. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar. Estude a lição, amado. Na sua casa, pega um dia da semana, você lê essa lição em 20 minutos, 15 minutos, você lê essa lição. Agora é importante você ler a lição, porque senão fica meio chato. Senão a gente vai fazer um culto mesmo, vem aqui, prega em cima da lição e prega. Mas a gente está tentando fazer com que a gente consiga participar. Amados, isso aqui é um tesouro. Essa lição é um tesouro. Vem, Carlinhos.
É um tesouro, você conhecer você. Isso é muito sério, amado. Você conhecer, caramba, não, eu preciso ser mais tranquilo, que eu sou muito explosivo. Aí vem aquela pessoa que, né, para você é óbvio, para você, isso aqui é água. Aí vem a pessoa para você. Isso aqui é água, cara. A pessoa faz isso para mim, eu já, pelo meu temperamento, aí eu falo, é água, assim. É água. Então a gente precisa ter esse negócio, né? Vamos conhecer. E aí a gente vê as nossas reações. Eu gosto muito do exemplo do Luiz. O Luiz, ele é na dele, ele vem, pastor, falar com o senhor. Tá. Fala mansa. Não é aquele conjunto, não, mas tá. Tudo certinho. Luiz, quando trabalhou aqui nesse altar aqui, na época era um diácono que veio aqui com a gente, lembra dele? Furacão. Já monta, e eu estou olhando, eu não gosto também de fazer muito assim, não. Eu gosto de trabalhar rápido. E o Luiz já ajeitando. Leva o mesmo tempo. Aquele que faz na correria, que ele faz 2, 3 vezes, porque ele está fazendo errado, né? O Luiz está. Aí, pronto. Cada um tem um tempo. Se a gente entender isso, amado, caramba, a nossa casa vai ser diferente, no trabalho vai ser diferente, na igreja vai ser diferente. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor? Olha só, amado. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. E já está fazendo. Eu sinto os céus abertos aqui nesse lugar. Sinto mesmo, céus abertos. E eu quero que você faça parte desse exército. Daqueles que Deus deu uma palavra hoje pela manhã, usou uma profetisa e falou comigo. Deus vai levantar, Deus vai escolher o exército. O exército dele vai ser aquele que vai beber água assim, ó. Igual o Gideão. Não é aquele que chegou e se ajoelhou, não está nem aí para nada. Não, é aquele que, ó, bebe água vigiando, olhando, faz assim, ó. Nós somos esse exército, amém? Senhor, obrigado por essa manhã. Temos um almoço em família. Senhor, abençoe, Senhor, aqueles que, Senhor, estão retornando para os seus lares. Senhor, e à noite, Deus, que venha uma palavra do céu para nós. Senhor, continue conosco, que, Senhor, venha o Teu Espírito Santo e nos visite, que haja cura, libertação, salvação. Obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, pelo projeto ID, que coisa linda. Senhor, continua conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos dizer juntos? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.